Números. Números, capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra. Números, capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra, e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor contra eles. 1000 de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel, 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, 1000 de cada tribo, e com eles Finéias, filho de Eleazar o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do alarido na sua mão. E pelejaram contra os midianitas, como o Senhor ordenara a Moisés, e mataram a todos os homens. Mataram também, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, a Evi, e a Requém, e a Zur, e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, e todo o seu gado, e todos os seus bens, e queimaram a fogo todas as suas cidades, com todas as suas habitações, e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo, e toda a presa de homens e de animais. E trouxeram a Moisés, e a Eleazar o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, os cativos e a presa e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, que estão junto ao Jordão, na altura de Jericó. Porém Moisés e Eleazar o sacerdote e todos os príncipes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas, que vinham do serviço da guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso, houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo homem entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. E alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a roupa, e toda a obra de peles, e toda a obra de pelos de cabras, e todo o utensílio de madeira. E disse Eleazar o sacerdote aos homens da guerra que foram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro e a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda a coisa que pode resistir ao fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia se purificará com a água da purificação. Mas tudo que não pode resistir ao fogo, fareis passar pela água. Também lavareis as vossas roupas ao 7º dia, para que fiqueis limpos.
e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Faze a soma da presa que foi tomada, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que se armaram para a peleja e saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta peleja, de cada 500 uma alma, dos homens e dos bois e dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis e o dareis ao sacerdote Eleazar para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel tomarás um de cada 50, um dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas e de todos os animais, e os darás aos levitas, que têm cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi a presa restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum, deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade que era a porção dos que saíram à guerra foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas, o tributo para o Senhor foi de 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de pessoas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 pessoas. E deu Moisés a Eleazar o sacerdote o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara, da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi, das ovelhas, 337.500, e dos bois, 36.000, e dos jumentos, 30.500, e das pessoas humanas, 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50 de homens e de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, os chefes de 1.000 e os chefes de 100, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não falta nenhum de nós. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou, objetos de ouro, cadeias, ou manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar o sacerdote receberam deles o ouro, sendo todos os objetos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, pois cada um dos homens de guerra tinha tomado presa para si. Receberam, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote o ouro dos chefes de 1.000 e dos chefes de 100, e o levaram à tenda da congregação, por memorial para os filhos de Israel perante o Senhor. Salmos. Salmos, capítulo 75. Para o músico mor, Altachete. Salmo e cântico de Asaf. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado,
julgarei retamente. A terra e todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Selá. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios: não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele, todos os ímpios da terra as sorverão e beberão, e eu o declararei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Salmos, capítulo 76. Salmo e cântico de Asaf para o músico-mor, sobre Neginote. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Ali quebrou as flechas do arco, o escudo e a espada e a guerra. Selá. Tu és mais ilustre e glorioso do que os montes de caça. Os que são ousados de coração são despojados, dormiram o seu sono, e nenhum dos homens de força achou as próprias mãos. À tua repreensão, ó Deus de Jacó, carros e cavalos são lançados num sono profundo. Tu és temível, e quem subsistirá à tua vista, uma vez que te irares? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para fazer juízo, para livrar a todos os mansos da terra. Selá. Certamente a cólera do homem redundará em teu louvor. O restante da cólera, tu o restringirás. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes os que estão em redor dele, àquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes, é tremendo para com os reis da terra. Isaías. Capítulo 23. Peso de Tiro. Uivai, navios de Tarsis, porque está assolada, a ponto de não haver nela casa nenhuma, e de ninguém mais entrar nela. Desde a terra de Quitim lhes foi isto revelado. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom, navegando pelo mar, e a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem ainda criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouviram as novas do Egito, assim haverá dores quando se ouvirem as de Tiro. Passai a Tarsis, clamai, moradores da ilha. É esta, porventura, a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos, cujos pés a levaram para longe a peregrinar? Quem formou este desígnio contra Tiro, distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos exércitos formou este desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e envilecer os mais nobres da terra. Passa como Nilo pela tua terra, ó filha de Tarsis, já não há quem te restrinja. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã para que se destruíssem as suas fortalezas, e disse: nunca mais exultarás de alegria, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levanta-te, passa a Quitim, e ainda ali não terás descanso. Vede a terra dos caldeus, ainda este povo não era povo. A Assíria afundou para os que moravam no deserto. Levantaram as suas fortalezas,
e edificaram os seus palácios, porém converteu-a em ruína. Uivai, navios de Tarsis, porque está destruída a vossa fortaleza. Naquele dia, Tiro será posta em esquecimento por 70 anos, conforme os dias de um rei. Porém, no fim de 70 anos, Tiro cantará como uma prostituta. Toma a harpa, rodeia a cidade, ó prostituta entregue ao esquecimento. Faça doces melodias, canta muitas canções, para que haja memória de ti. Porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará a Tiro, e ela tornará a sua ganância de prostituta, e prostituir-se-á com todos os reinos que há sobre a face da terra. E o seu comércio e a sua ganância de prostituta serão consagrados ao Senhor. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam até se saciarem e tenham vestimenta durável. Primeiro João. Primeira João, capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não se contente em apenas ler a Bíblia. Busque encontrar Deus nela. Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Não deixe de compartilhar o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau!